Eu coloquei esse título dessa forma, né, porque eu, quando fui contratada em 2013 pela instituição, eu comecei a trabalhar com algumas coisas, cabelo, é, alguns materiais relacionados com a cana, mas não com muito enfoque no setor sucro alcooleiro, sucro energético. E daí a ideia partiu de 2014 começar a atuar mais nesse setor, no sentido de não só relacionando com a questão de desafios analíticos, mas é um setor muito produtivo, move a economia do país e precisa de tecnologia. Então, nesse webinário, eu vou apresentar trabalhos relacionados com a bioenergia. Depois eu vou encerrar com alguns trabalhos um pouco diferentes relacionados com plantas alimentícias não convencionais, que foi um dos meus últimos trabalhos, e um trabalho que ficou muito interessante também relacionado com esmaltes cosméticos, né, que ficou bem interessante. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução. Deixa eu só. Fazer uma pequena introdução a respeito da Unesp. A Unesp, para quem não conhece, é um campo, uma universidade que tem os campi todos espalhados no estado de São Paulo. Ela foi fundada em 30 de janeiro de 1976, ela está espalhada por 24 cidades, como mostra o mapa aqui do estado de São Paulo, e nós temos um total de 36 unidades entre faculdades, institutos e unidades que estão, unidades ainda que ainda estão iniciando, né, os primeiros passos. Então, é uma universidade que ela tem esse diferencial, porque ela atende a todas as regiões do estado de São Paulo, tem uma grande variedade de cursos, e Araraquara é bem privilegiada porque ela tem 4 unidades, né, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Ciências e Letras, a Faculdade de Odontologia e o Instituto de Química, onde eu atuo. Eu coloquei uma seta aqui mostrando Araraquara para vocês, e nós estamos localizados numa região bem central, né? São Carlos é a cidade considerada mais central, mas Araraquara está a 38 quilômetros de São Carlos. Então, a gente atua numa região que tem uma grande produção de cana-de-açúcar, né? Não só na nossa região, como nas cidades próximas. Então, é um tema que eu faço um caminho de São Carlos a Araraquara, e é um tema que começou a me chamar a atenção em relação à cana, em relação àqueles caminhões gigantes, a toda a parte econômica que move a região. Então, eu fiz aqui para vocês uma linha do tempo, né, em relação a essa minha linha de pesquisa. Eu comentei inicialmente que eu comecei a trabalhar com algumas coisas diversas, né, outras temáticas, mas eu não tinha ainda um tema central de pesquisa. Então, a partir de mais ou menos 2016, eu comecei a focar na parte de bioenergia. E em 2018, durante ainda o pós-doutorado, eu tive a possibilidade de concessão de um laboratório de pesquisa em bioenergia dentro do próprio Instituto de Química, e daí eu comecei a focar bastante nessa temática. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o teor de fibra no bagaço de cana, o porquê que ele é importante.
Falar sobre as impurezas sólidas na cana-de-açúcar. Além das impurezas sólidas, tem também as impurezas químicas, né? Tem as impurezas físicas e químicas. E vou comentar um pouquinho sobre isso. A adulteração do açúcar, o processamento da cana. Vou falar um pouquinho sobre as plantas alimentícias não convencionais, como eu comentei. Incrustações em turbogeradores de bioeletricidade, que fazem parte também da usina, e os esmaltes cosméticos. Bom, um ponto importante em relação a essas técnicas é que elas têm um caráter não invasivo ou quase não invasivo, que é o caso da Libes. A fluorescência de raio-x é não invasiva, e também eu utilizo imagens digitais. O foco da utilização dessas técnicas é tentar minimizar o preparo de amostras, porque em muitos desses casos, principalmente nesse setor assim, industrial, que é um setor que tem uma demanda alta, nem sempre é possível, e também não é necessário, né, devido ao teor da composição ser bem elevado, um preparo de amostras muito, por exemplo, preparar a amostra, dissolver o material, utilizar ácidos, micro-ondas. Muitas vezes isso não é muito possível e também não é necessário. Então, essas técnicas vêm muito a atender esse tipo de problemática, de temática relacionado à cana. Então, essas técnicas, né, elas vão possibilitar avaliar a composição química. É possível desenvolver métodos analíticos, né, para alguma temática que eu vou mostrar para vocês, e principalmente promover aplicações para esses métodos, né, eles serem aplicáveis à questão do setor de sucro energético. Então, por exemplo, no caso de uma indústria sucro-alcooleira, o meu estudante de doutorado, o Eric, ele fez esse diagrama sobre o processo industrial. Ele fez uma síntese sobre o processo industrial. Então, para quem não sabe, a cana, ela é colhida, né? Ela é plantada, colhida. E hoje, em geral, existe muita tecnologia para saber qual é a melhor variedade, qual que vai produzir mais caldo, qual que vai poder ter um teor de fibra apropriado, né? Mas, por muitas vezes, esse material é muito heterogêneo. Então, por exemplo, quando a gente vê um caminhão de cana lá na estrada bem lotado de cana, nem sempre toda aquela quantidade em massa daquele material vai ser realmente útil para o processo, tá? Então, isso já é uma temática bem ampla, que tem ainda métodos um pouco limitados, digamos assim, em relação à avaliação desse material. Depois que a cana é colhida, ela chega até a usina, tem a extração do suco, tem o tratamento do suco. Eu falo suco, mas é mais conhecido, né, na usina como caldo, né? E daí, esse caldo, né, ele vai ou para fabricação de etanol, que aí ele é pouco processado, né, justamente para não limitar o processo de fermentação, de formação do álcool, e também ele vai para a produção de açúcar. E tem também uma segunda parte desse processo, que é a geração, né, de
a própria usina, ela se autossustenta. Então, ela gera uma biomassa que vai funcionar para justamente sustentar o processo, né? E também gerar eletricidade, a bioeletricidade. Nessa minha primeira parte, eu vou falar sobre essa etapa do material, da extração do caldo, né, da parte de tratamento do caldo. Isso voltado para a produção de açúcar, tá? Então, o meu primeiro trabalho foi em relação a determinar o teor de fibra na cana. Eu mostro nesse vídeo aqui para vocês a ideia, né? É uma ideia simples, esse é um processo bem grande, né? Mas só para vocês verem que o bagaço ele passa por uma moenda. E por que o teor de fibra é importante para o processo? O teor de fibra ele é importante porque se o teor de fibra for muito baixo, ou seja, menor que 12%, né? 12, 13%, eu vou ter um material dissolvido nesse caldo que pode atrapalhar o processo de manufatura do próprio bagaço, para produzir o açúcar ou principalmente o etanol. Se eu tiver um teor de fibra muito elevado, acima de uns 14, 15%, eu vou ter problemas em relação às moendas, ao meu maquinário, né? Eu vou ter uma vida útil desses maquinários reduzida. Então, o teor de fibra é um parâmetro importante, né? O método de referência do Consecana tem, no total, 8 etapas unitárias, né? A gente tem aqui eu coloquei as amostras, mas é o material que vem até a usina. Esse material é moído, pesado, prensado, né, seco, e é calculado o índice de refração e, finalmente, é calculado o teor de cana. Além dessa questão desses maquinários, para quem eu acredito que nem todos tenham esse tipo de conhecimento, mas esse caminhão, quando chega também lá na usina, ele é pesado, né? Então, toda aquela carga que está lá no caminhão, ela o pagamento dela para aquela matéria-prima é feito em relação à massa desse material. E, como eu expliquei para vocês, esse material ele é uma carga gigante, ele pode estar misturado com palha, né? Aquele salão palha, que no caso o bagaço que já seco, ou principalmente, né? Pode ter folhas, pode ter muita coisa ali no meio que não é interessante. Então, isso também é uma outra problemática e também pode interferir nesse teor de fibra, porque, afinal, na hora que vai pagar esse caminhão, pode estar pagando não só por cana, mas com impurezas no meio desse material, tá? Aí a nossa proposta em relação a esse método que possui 8 etapas unitárias, ninguém, pessoal, vai pegar o caminhão inteiro e medir, secar e moer, mas vai pegar uma amostragem, tá? E principalmente, mesmo pegando uma pequena amostragem, esse método em relação a secar e fazer tudo isso pode demorar umas 24 horas ou mais, tá? Então, é um processo um pouco demorado para a demanda que esse tipo de indústria exige. Então, a nossa ideia era simplesmente pegar o bagaço de cana, colocar num porta-amostra, fazer um mapeamento utilizando a técnica Libes e desenvolver um modelo multivariado, ou um modelo mais simples que fosse, para medir fazer a estimativa desse teor de cana, de fibra no bagaço. E
Tem já algumas empresas que têm uma tecnologia um pouco mais elevada, que já utiliza a técnica NIR para fazer esse tipo de estimativa do teor de fibra também. Então, a técnica LIBS é uma técnica que proporciona que um feixe, né, um pulso de laser interaja com a amostra. Eu vou ter um aquecimento, né, em temperaturas muito altas, uma vaporização, e, por fim, essa vaporização, uma vaporização térmica, e, por fim, eu vou ter uma ionização, e com essa ionização, ela me permite a emissão de linhas atômicas, linhas iônicas, e dependendo do laser, também verificar espécies moleculares, fragmentos, com a utilização dessa técnica. E é possível verificar várias linhas de emissão para o mesmo elemento. Então, assim, pode-se selecionar linhas mais sensíveis. Então, esse porta-amostras, né, que eu comentei com vocês, ele foi desenvolvido por nós, e a ideia era colocar uma amostragem em cada uma dessas colunas. Esse porta-amostra ele foi construído porque o bagaço é um material que não tem uma planicidade, né? A gente queria usar o material do jeito que ele é, e com ele foi possível, não foi uma planicidade perfeita, né? Mas a gente conseguiu melhorar bastante essa questão e principalmente conseguir fazer um mapeamento com os pulsos de laser. A partir desse mapeamento, foi possível detectar várias linhas, tanto linhas atômicas quanto linhas iônicas relacionadas com a composição do bagaço. Esse, por exemplo, é uma amostra com teor de fibra de 20%. É importante reforçar aqui para esse modelo, foram utilizados bagaços, né, com diferentes teores de fibra. Nós tentamos utilizar a condição pior, a condição ideal e a condição pior no sentido de um maior teor de fibra. Então, menor teor de fibra, a condição ideal, e o maior teor de fibra. A composição é bem relacionada com a parte orgânica, né? Tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, e tem também elementos como magnésio, cálcio, sódio. E é interessante, né, dizer que esses modelos eles funcionam bem, porque a gente pode trabalhar em faixas mais amplas, né? E a composição, ela claramente, em todos os casos, ela vai ser bem parecida, mas as intensidades das linhas, elas foram mudando, de acordo com o teor de fibra. E a partir disso, né, a partir desses espectros que foram obtidos do bagaço de cana, foi desenvolvido um modelo variado com o PLS. E esse modelo ele é bem interessante porque nós fizemos um conjunto de treinamento, conseguimos um erro muito bom, que foi na faixa de 1,8%, considerando que os valores vão de 12% até 20%, né, do teor de fibra. Fizemos um conjunto de validação, ou seja, amostras ficaram de fora, e aí utilizei o modelo, né, que foi treinado para prever esses valores. E esse conjunto de predição, ele foi feito uns 6 meses depois do modelo ser feito com outro material, de um outro lugar, né, mas nós sabíamos o teor de fibra e a gente conseguiu um erro de 2,2%. Ou seja, se fosse implementado na usina, esse modelo funcionaria bem, né? Porque depois de 6 meses
fizemos a coleta do material e ele continuou com uma excelente previsão. Então, esse trabalho ficou muito interessante mesmo, muito aplicável. E uma segunda aplicação analítica, em relação ainda ao próprio bagaço de cana, são as impurezas, né, na cana-de-açúcar, né, durante a colheita. No passado, né, bem no passado mesmo, a coleta da cana ela era realizada manualmente, como a gente verifica aqui nesse vídeo. Mas hoje a cana ela é colhida por meio de máquinas, né? Ela principalmente aqui no estado de São Paulo, pode-se dizer que ela é praticamente 100% mecanizada. E quando ela é feita com as máquinas, né, essa colheita poderia ser feita de uma forma mais lenta, levando em conta assim, a gente não vai carregar, não vai cortar a planta inteira, né? Porque muitas vezes a máquina vai passando e vem a planta inteira. Mas como tem muita demanda, tem pressa, tem tempo, tem prazo, acaba coletando assim, praticamente vai a planta toda. E aí, quando vai a planta toda, vai as raízes, o solo, né, as folhas, o como da planta, né, e isso acarreta impurezas físicas, né? Essas impurezas físicas são folhas secas, solo, né, e até pedras e outros tipos de materiais. Então, a gente pode chegar a ter uns 8% de folhas verdes, né, secas, e né, considerando essa composição toda, né, folhas verdes secas e o como, e até 1,3% de solo. Isso não é uma situação muito... Essa é uma situação que até é tolerável, né? Mas, em muitos casos, ela fica muito acima desse valor. Eu perguntei uma vez, quando eu fui na usina, e meu aluno também comentou comigo, ele disse, professora, poderia ser feito de uma forma mais lenta, com mais cuidado, mas muitas vezes não tem muito tempo para fazer assim. Então, qual que foi a ideia desse trabalho? Foi fazer um planejamento de misturas com a parte que é importante aqui da planta, da cana, solo, folhas verdes e secas, e essa seria a nossa amostra, que seria uma mistura de tudo isso, né? E como que ficou esse planejamento de misturas? A gente pegou a faixa que era a faixa mais interessante, né? Que essa aqui é a faixa que é considerada aceitável, né? Eu posso ter aqui da planta entre 88% a 100%, das impurezas vegetais até 12%, e da parte do solo também até 12%. Essa outra parte que está aqui em cinza é a parte que seria a situação que não é a ideal, que é a situação que ocorre bastante, tá? Então, a gente tem uma situação que a gente queria ver se a gente conseguia prever, e também a gente queria ver situações aqui fora do que é o ideal. Então, o que foi feito com esse material? A gente avaliou, fez uma lixiviação, né, de cada uma dessas amostras, e a solução dessas amostras, né, ela foi encapsulada num polímero, né, no PVA,
como entre duas placas de alumínio. Esse material, essa solução foi seca entre esse polímero, e a análise da composição química dessas impurezas foi realizada por meio de um mapeamento utilizando a técnica LIBS. Eu mostro aqui para vocês um espectro mais limpo, né, depois de uma seleção de variáveis, em relação a duas faixas. A faixa que é uma faixa ideal dessas impurezas, que é entre 0 a 5%, e uma outra faixa que ficou entre 8 a 10%, que é uma faixa que a gente não considera já muito ideal. A gente queria refinar bem esse modelo. Então, são dois gráficos da análise de componentes principais, onde eu consigo ver a formação de dois grupamentos bem claros, né, os símbolos verdes representando a melhor faixa, e os símbolos vermelhos representando a faixa não muito interessante. Então, a gente conseguiu detectar quais eram as linhas mais interessantes para esse modelo, tá? E daí, esse é um trabalho que eu realizei lá no meu pós-doutorado, lá nos Estados Unidos, onde a gente usou um sistema de classificação, né, que a gente chama de uma soma, né, uma fusão de uma soma de vários tipos de classificadores, e a vantagem desse tipo de cálculo é que não teria necessidade de selecionar componentes principais, variáveis latentes, número de vizinhos próximos, e conseguir avaliar os modelos por meio simplesmente de figuras da qualidade de um modelo, né? No passado era figuras de mérito, tá? São figuras da qualidade de um modelo, a exatidão, a seletividade, a sensibilidade. Então, eu consigo fazer um gráfico utilizando uma janela de parâmetros relacionada com a soma desses classificadores, e quanto mais próximo de 100%, mais interessante é o modelo. Tá? Nesse outro vídeo, né, eu mostro para vocês esse material sendo coletado, tá? Coletado lá do caminhão, e daí esse material que é coletado lá do caminhão, como eu comentei com vocês, vai passar pelo processo de moagem, né? E aí, agora a gente vai ter o caldo, né? E esse caldo, ele pode possuir impurezas. Então, pode ter as impurezas não só lá daquela questão do teor de fibra, mas também essas impurezas relacionadas com o solo, as folhas, né? Eu me lembro que quando eu fui numa dessas visitas à usina, um gerente comentou que quando a cana foi passando, o bagaço foi passando na esteira, eles detectaram um tarugo de solo enorme no meio daquele material, e ninguém sabe de onde veio aquilo. Então, se aquilo fosse para todo o processamento, ia perder todo o processo, todo aquele material. Aí vocês imaginem toneladas desse material sendo perdidas, né, por conta de um tarugo de solo, né? Então, todas essas etapas que eu mostro aqui para vocês em relação ao caldo de cana, né, está relacionado com vários processos de moagem, né? No caso da produção do etanol, eu tenho uma etapa só, tá? Eu tenho esse caldo, né, que ele vai ser clarificado e vão ser promovidos os processos de fermentação para formar o álcool, né?
mais o bagaço de cana que vai para a produção de açúcar, ele é passado por até 5 moagens, tá? E cada uma dessas etapas é feita a adição de algum tipo de composto químico, né, aditivos, para finalmente a gente chegar no açúcar. Então, por exemplo, nesse primeiro processo, nessa primeira etapa, ele é sulfitado, né? São colocados sulfitos. Depois o pH ele é neutralizado. Depois é feita a clarificação. Depois é feita a evaporação. Então, nós tivemos uma grande oportunidade de conseguir todos esses caldos nessas diferentes etapas e analisar cada um deles. Esse trabalho ele é extremamente interessante. Então, nesse caso, eu usei a técnica de fluorescência de raio-x para fazer a leitura aqui desses caldos. Para esse caso, esse caldo foi utilizado uma alíquota de uns 50 microlitros. Esse material foi seco num filme de Mylar e os espectros foram obtidos, tá? E esses elementos químicos foram detectados para esses diferentes tipos de caldo, e a ideia também foi desenvolver, né, modelos ou avaliar a qualidade desses caldos em relação às diferentes etapas. E qual que era o propósito, né? O propósito era verificar essa composição química e, principalmente, tornar o processo mais controlado, porque, por vezes, essa adição acaba sendo um pouco... não é que não é feita com critério, mas se você souber exatamente a quantidade dos elementos que podem ter nesse tipo de caldo, quando é feita essas adições, você vai saber a quantidade do elemento, e aí daí você vai conseguir calcular melhor esses aditivos para evitar justamente ter esse tipo de impureza no caldo. Isso é uma informação que ela é relevante lá para o produto final, porque senão você vai fazendo a sulfitação, principalmente a parte de ajuste de pH, né? E no final você vai ter esses elementos que vai fazer você gastar ainda mais outros tipos de reagentes para ter um açúcar, porque infelizmente, né, na visão do consumidor, quanto mais branco é o açúcar, de melhor qualidade ele é, né? E na verdade, isso é uma coisa muito controversa, porque quanto mais branco ele é, mais aditivos ele recebeu, né? Então, existem vários trabalhos explicando sobre esses efeitos na nossa saúde, né? Então, esse é um outro trabalho também que nós avaliamos. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, agora já é pensando no açúcar como produto final. No caso do açúcar, o grande gargalo relacionado a ele é no processo de transporte. A carga é uma carga bem valiosa, né? E, infelizmente, né, quando ela vai passando por essas etapas de chegar aí num porto, para ser transportada para um navio, para transportes comerciais, né, nacionais e internacionais, ela pode sofrer processos de adulteração. E essa adulteração é mais comum do que se imagina. E como que é realizada essa adulteração do açúcar? Ela pode ser realizada com areia, tá? E só para vocês terem uma ideia, esse foi um experimento, né, que nós... uma das imagens, né, dos nossos experimentos,
em relação ao açúcar 100%, né, um açúcar cristal, né, um açúcar, não é um açúcar refinado, uma amostra com 50% de açúcar e 50% de areia, e uma amostra com 100% de areia. Então, a gente pode ver que a amostra, se a gente olhar a amostra A e olhar a amostra B, visualmente, se a gente olhasse as duas separadas, a gente não ia notar essa areia aqui nessa amostra B, né? E pensando numa carga bem gigante, né? A gente também ficaria complicado analisar esse material. Então, a ideia também foi fazer um experimento com várias misturas, né? E daí fazer a medida de todas essas misturas. E nesse caso também nós utilizamos a fluorescência de raio-x, onde nas amostras que a gente tinha 100% de areia, nós detectamos silício, né, que é um dos principais componentes aí da areia, e o ferro, que está em bem menor quantidade, mas também faz parte aí da composição da areia. E é claro que no açúcar não é para ter esse tipo de elemento químico, né, no caso. Então, esse trabalho ficou bem interessante também, e ele foi feito com esses espectros, né, de fluorescência de raio-x, e nesse gráfico aqui de scores da análise por componentes principais, eu mostro que as amostras que estão entre 0 a 5%, essas verdes ficaram aqui nessa parte da a negativa aqui da componente principal 1, as amostras de 9 a 17% ficaram numa composição intermediária, e a situação mais radical, né, a pior situação, entre 21 a 100% de adição de areia, nós tivemos aqui na parte positiva da PC1. Na parte positiva da PC1, a gente tem como elemento aqui que mais se destaca, né, é o silício. Então, por isso que aquelas amostras ficaram na parte positiva. Esse trabalho aqui, nós fizemos utilizando a fluorescência de raio-x e também imagens digitais. Percebam, né, que quando eu mostro esse gráfico aqui de scores para vocês, parece até uma curva de calibração, né? Ficou muito bom, ficou bem interessante. E nós fizemos um modelo PLS, como todas essas massas foram pesadas, né, em relação à areia, ao açúcar, eu consegui ter uma excelente referência em relação ao teor de areia e obtive, assim, um modelo muito bom para esse teor aqui de areia. Eu me lembro, né, todos esses trabalhos que eu mostro para vocês, né, eu consegui que eles fossem publicados, né, nós trabalhamos, os estudantes trabalhamos bastante, né, para ter esses resultados, e eu me lembro, né, que um assessor falou assim, para fazer isso é só pegar um pouco da amostra, colocar com água, se separar o açúcar vai dissolver, aí vai ficar areia, né? Mas e essas situações que a gente tem açúcar que pode não dissolver muito bem, ou que a gente tem um teor de areia muito baixo, né? Então, eu acredito que esse método dele, né, do assessor, não ia resolver muito bem essa problemática. Então, esse trabalho ficou realmente muito interessante, não só para a parte do raio-x, que poderia ter um equipamento ali portátil, mas para a parte de imagem digital também, porque a partir do momento que eu tivesse um modelo, era só fazer a imagem e avaliar essa imagem com o modelo ou o espectro de raio-x, né? Mas são coisas que é bom até a gente pensar, né, quando o assessor faz esse tipo de provocação, né, em relação ao trabalho da gente. Esse trabalho aqui, ele vai, acredito que vai ser publicado no próximo número do BR Jack, né?
e ele é o trabalho da tese de doutorado do meu aluno, do Eric, né? Vai defender o doutorado agora, dia 24. E esse trabalho ele é interessante porque ele agora, nós vamos trabalhar com uma outra parte aqui do processo, né? Nós vamos trabalhar com essa parte aqui, ó, essa parte de geração de vapor e a geração de bioeletricidade. Então, só me faltou mesmo estudar a parte do etanol, porque eu consegui atingir todas as etapas, né, do processo aí de uma usina. Então, nesse caso aqui, o que o Eric fez? No maquinário, né, nos maquinários onde tem as etapas lá de formação do suco, são formadas essas incrustações, tá? E essas incrustações, elas só até é feita a tentativa de utilizar compostos, né, soluções para dissolver esse material. Mas a forma mais efetiva, talvez vocês tenham visto na estrada esse tipo de maquinário. Eu já vi em caminhões aqui. A forma mais efetiva de tirar esse material aqui é desmontando mesmo o maquinário. Então, se isso for feito na etapa onde não tem produção de açúcar, porque a produção também ela não é contínua, ela não é o ano todo, ela tem as paradas. Se isso for feito durante uma parada, tudo bem. Mas se isso não puder ser feito, tiver que parar todo o processo para desmontar esse maquinário, isso vai causar muito prejuízo para uma usina, tá? Então, a ideia foi tentar analisar essa incrustação. Não sei se vocês se lembram lá atrás que eu falei que é colocado muitos compostos químicos para clarear o suco. Então, uma boa parte desse processo pode estar relacionada com isso e também com a qualidade da água que é utilizada no processo, tá? Então, essas incrustações foram analisadas, né, por meio da fluorescência de raio-x. Foram detectados aqui vários elementos químicos, silício, enxofre, cloro. Essa parte da prata está relacionada com a fonte do equipamento, a fonte do equipamento que nós possuímos é de prata, potássio e cálcio. E feita uma análise de componentes principais para esse material, né, a gente percebe aqui que, de acordo com as etapas, né, iniciais aqui das amostras 1 e 2, porque cada etapa foi tirada, cada amostra foi coletada de diferentes etapas, né, desse maquinário, tá? E a gente percebe que aquelas amostras 1 e 2, elas ficaram parecidas, mas conforme a gente vai passando por diferentes etapas do maquinário, elas começam a ficar distintas, né? Porque a composição química, no caso, ela vai modificando, né? A gente vê bastante influência tanto do potássio como do cálcio nessas amostras, né? Então, acredita-se que esteja bem relacionado também, mais ainda com a água do que com os reagentes utilizados no caldo. Nesse último trabalho relacionado à parte da bioenergia, é um trabalho também que foi recentemente aceito, né? E também é da tese do Eric. Então, a gente tem essas etapas que eu estou mostrando aqui para vocês, de coleta das amostras, né, desses evaporadores, e cada uma aquelas amostras que eu mostrei da incrustação também estão relacionadas com os evaporadores, tá? E cada amostra foi retirada aqui em diferentes etapas do processo de
onde o material é passado nesses evaporadores. Então, eu tenho a amostra 1, né, que é a amostra inicial, que seria a minha referência, e, por último, né, a amostra que passou em todos os processos, que seria a amostra 10. Esse material, nós tínhamos, né, diferentes parâmetros relacionados com a análise química, né, dessas águas, né? Então, esse material que eu comento com vocês são as águas em diferentes etapas ali daquele processo. Então, eu tenho o teor de óxido de silício, a condutividade e o pH. Foi realizada uma análise de componentes principais, né? Essa situação ideal, né? Que é a amostra 1, né? Que é uma condição que seria mais interessante, e depois como que a gente teve aqui uma variação em relação às últimas amostras. Então, percebe-se que a amostra 1 ficou muito diferente das demais, e as amostras 3 e 6 também. E nós utilizamos também uma outra ferramenta aqui, que é o Minimum Spanning Tree, que é uma técnica que lembra a técnica de reconhecimento de padrões, né, dos vizinhos mais próximos, mas ela faz um cálculo que a gente considera a estrutura dos dados, tá? E a gente percebe claramente aqui nesses dados, né, que a gente tem a formação aqui de 3 clusters, que é a amostra 1, a amostra 6 e outras amostras. A vantagem desse Minimum Spanning Tree é porque é um código livre, é um código aberto, e é uma coisa que eu também tenho tentado trabalhar bastante nesses últimos tempos, e proporciona um resultado bem intuitivo, né, em relação a esses dados. Então, é uma técnica que nós também temos utilizado para facilmente, né, verificar a formação desses clusters. Vou falar agora um pouquinho, né, já estou finalizando aqui minha fala, sobre as plantas alimentícias não convencionais. Não sei se todos sabem sobre essas plantas. Todos nós, na verdade, conhecemos, mas às vezes a gente conhece até num vaso, num enfeite, mas a gente não sabe que é possível se alimentar com elas. Então, qual que foi a ideia, né? Eu coloco a imagem de algumas delas, mas nós trabalhamos com mais outras amostras, né? Tem a serralha, a Ora pronobis, que é muito popular, e o peixinho, para quem frequenta restaurante vegetariano, às vezes ele está frito assim a milanesa e parece mesmo um gosto de peixinho, tá? E foi realizada a análise dessas plantas não alimentícias convencionais, foi utilizada tanto a técnica de raio-x, LIBS, e foi também realizada a fusão dos dados, foram desenvolvidos diferentes modelos quimiométricos, né, de regressão linear múltipla, PLS, né, e com todos esses dados para avaliarmos os teores de cálcio, potássio e magnésio nessas plantas alimentícias não convencionais. Esse trabalho ele foi bastante interessante porque tem pouca coisa na literatura sobre essas PANC, né? Mas elas o que tem é muito relacionado com a parte orgânica, polifenóis, antioxidantes, né? E nesse trabalho a gente procurou de focar na composição mineral. Esses modelos, eles ficaram bons, foi atingido o melhor modelo, que é essa faixa de recuperação, onde todos os elementos ficaram dentro, né?
Então, a gente conseguiu um bom resultado aqui para esses 3 elementos, para os macronutrientes. E depois, nós continuamos esse trabalho com mais outras amostras, né, alfavaca, bardana, capeba, taioba, e comparamos com aquelas convencionais, né, que faz parte aí da alimentação da maioria das pessoas. E também nós conseguimos atingir modelos aqui bem interessantes. Agora nós fizemos os macro e micronutrientes para essas amostras, né, de punk. Esse trabalho é bem interessante, né? Faltaria, né, se fosse continuar, faltaria ver a bioacessibilidade do nosso organismo, né? Porque o teor, a quantidade é elevada, mas dentro do nosso organismo a gente precisa também ter esse tipo de conhecimento. Mas um ponto muito relevante para essas punk é que elas são produzidas em várias regiões do Brasil. Elas têm um potencial econômico muito bom, principalmente considerando a economia circular, e o governo, as prefeituras deveriam ter um olhar sobre esses produtores, né? Porque, em geral, essas punks são encontradas em feiras, em comércios assim mais informais, né? Ou na sua vizinha que planta, né? E a riqueza, né, em relação à quantidade de nutrientes é bem elevada para esse tipo de planta, que pode ajudar bastante aí a melhorar a nutrição, anemias, aquelas pessoas que têm alimentações já mais diferenciadas, né? Tem pessoas veganas, e isso é bem interessante de se incorporar na alimentação. Bom, por fim, eu vou falar sobre os esmaltes. Nós temos um resultado bem interessante com esses dados. No caso, nós utilizamos um total de 45 amostras. No caso, foram amostras que foram obtidas comercialmente, são amostras do Brasil, dos Estados Unidos e da China, né? E daí a gente analisou esses esmaltes, utilizando tanto a fluorescência de raio-x. Cada esmalte foi seco, né, dentro da cela, esse é o tipo de cela que a gente usa para análise, e foram obtidos os espectros. Essa é uma das amostras que tinha, para nossa surpresa, um alto teor de chumbo, além de cromo, ferro, cobre, níquel, titânio, né? Titânio é bem comum, mas ela se destacou por ter bastante chumbo. E nós fizemos o espectro Libes, nesse caso foram pintadas placas de vidro e a análise foi feita com as amostras suportadas nessa placa de vidro, e foram obtidos os espectros, e a linha do chumbo está aqui, tá? Para essa mesma amostra. Duas amostras, né, se destacaram bastante em relação ao chumbo. Foram essas duas aqui, essa amostra verde e essa amostra vermelha. Se vocês observarem, o cluster delas está aqui. Nós usamos o Minimum Spanning Tree também para analisar essas amostras. Então, a gente teve a formação aqui de vários clusters, e assim, de posse dessas informações dos espectros, né, de raio-x e fluorescência, foi realizada a determinação da composição química, utilizando a técnica de CP-OS, para esses esmaltes, né? Nós fizemos aqui um diagrama, né, uma figura representativa
onde a gente representa aqui os cenários em relação ao cobalto, cromo, cobre, ferro, níquel e chumbo. Então, a gente tem aqui concentrações elevadíssimas, né, de chumbo para as amostras 6 e 11. Essas amostras 21, 23, 37 e 42, elas ficaram nessa parte aqui desse cluster, porque elas têm um alto teor de ferro, e cada um desses clusters estão relacionados com algum diferencial em relação à composição química. Né? O teor, depois tivemos, né, a curiosidade de procurar essas amostras com teor de chumbo. Elas foram, pelo menos aqui na nossa região, foi difícil de encontrar. Eu não sei se elas foram retiradas do mercado, tá? Mas eu não acho mais delas. E então foi um trabalho interessante, né? Porque a gente conseguiu detectar um problema aqui muito sério em relação ao chumbo. Os outros elementos, eles estão relacionados com a cor, com o brilho, aqueles brilhinhos, né? Quem usa esmalte sabe o que eu estou querendo dizer. Então, são considerados aceitáveis, mas de qualquer forma aí é um alerta, né? Em relação a esses teores, em relação à saúde. Bom, eu vou concluir aqui meu trabalho. Eu gosto dessa figura, essa figura ilustrou meu memorial da minha livre docência, e parece aqui meio bagunçado, mas é bem a ideia que eu tenho do que eu considero assim minha linha de pesquisa, né? Eu acho que a gente tem que ser curioso em relação às análises, usar aí os conhecimentos que a gente adquiriu aí com os nossos estudos, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, ter essa aplicação em relação à sociedade, né? Procurar aí problemas, aplicar conhecimento e, quem sabe, aí melhorar os negócios, a economia e, principalmente, a saúde da população, a qualidade de vida, né? Que eu acho que é para isso que... Acho não, tenho certeza que é para isso que a ciência existe, né? É para isso que a gente estuda e a gente tem que aplicar. Vou agradecer a todos que assistiram a esse webinário, agradecer novamente pelo convite, agradecer às agências de fomento, a CAPES, que dá todo o suporte, né, para os programas de pós-graduação, o CNPq também, pela minha Bolsa Produtividade, a FAPESP. Atualmente eu tenho 2 projetos em vigência, um multiusuário e um sprint, e agradecer novamente aí por essa oportunidade e encerro a minha apresentação.